né? Tem vasos aí na casa do nosso pastor, tem a bispa. Aí o povo fica pegando mas tudo bem, né? Mas já me traz. A hora que ele fala. Você pega também. Louvado seja Deus. Palavra de hoje, o Salmo 23, Salmo de Davi. Davi foi um homem de guerra, de batalha, um homem que fugiu das mãos de Saul por várias vezes. Deus lhe deu um livramento. Aqui no velho, nesse salmo, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí o salmista falou uma coisa que me impacta, desculpa. Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande, algumas traduções, pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Algum de vocês já passaram pelo vale da sombra da morte? Já chegaram a ver a morte de perto e dizer assim: é dessa vez que eu vou? Eu já passei. Eu era muito bebê, eu era desmóvel, eu não tenho lembrança. Mas depois de adulta, já enfrentei o vale da sombra da morte, sim. Na perda da minha primeira filha, minha primeira barriga, minha primeira gestação. Eu pensei que a minha vida fosse embora em cima daquela cama abandonada, por esses médicos abençoados, esses enfermeiros competentes. Mas eu não estou aqui para falar da minha experiência ruim, do aborto espontâneo que eu tive, mas sim para dizer o quão poderoso nosso Deus é nas horas de angústia. Nos momentos mais difíceis da minha e da sua vida, eu acredito que você parou um tempo. Obrigado, Senhor, Deus te abençoe. Porque por mais que o coração acelere, a dor aperte no peito, na nossa alma, venha se apertar. Por mais que venha um medo, porque ninguém venha me dizer que não sente medo, porque o medo é um sentimento que qualquer humano pode ter. Só que existem dois tipos de pessoas, que uma que ela cede ao medo e a outra que mesmo com medo ela vai avante, ela tem coragem de seguir. E é esse tipo de pessoa que nós precisamos ser, claro. Mas infelizmente nem todo mundo consegue ser. Porém, chega um momento da nossa vida que é só você e Deus. Porque quando se está em cima de uma cama, dentro de um hospital, seja particular, seja público, quando se vai para uma cirurgia, quando se toma uma anestesia chamada RAC, e ali é somente você e Deus. Quantos problemas nós enfrentamos só nós e Deus? Não tem ninguém para nos socorrer, para segurar a nossa mão. Ou quando você vai para a mesa de cirurgia, quando você vai fazer algo que não dá para contar com ninguém, é você e você com Deus. E há momentos que esses momentos são tão terríveis, porque chega a ser até mesmo angustiante. E sinceramente são até tidos como vales de sombra de morte mesmo. Onde você diz assim: esse é o meu fim, seja ele físico, espiritual, seja ele como for, mas não deixa de ser um vale. E aí o salmista, naquele momento de desconforto e de dor na sua alma, ele clamou. Eu não sei se você já passou por uma situação aonde você disse assim: essa tem que ser eu mesmo, eu vou ter que passar por isso. Ao ponto que você olha para a situação e diz assim: meu Deus do céu, se eu pudesse, eu fugiria de mim mesma agora. Eu fugiria da minha própria, de mim mesma, para não passar por essa situação. Aí você olha para si e diz assim: Senhor, eu vou ter que passar por isso e não tem jeito de correr, não tem como fugir. Mas mesmo assim, a sua alma, você clama: ainda que eu passe, eu sei que o Senhor é Deus.
De outras formas, o salmista me diz isso para o Senhor: mesmo que eu passe num vale de sombra de morte, mesmo que a minha vida venha a se esvair, eu não temerei a mão, porque eu sei que o Senhor está comigo. Isso não significa dizer que nós não vamos passar por adversidade. Quando o salmista declama e diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não significa dizer que nós não vamos passar por adversidade, por dias maus. Isso seria até antibíblico se eu chegasse aqui e dissesse que nós não vamos passar por nada disso, porque o Senhor é o nosso pastor. Por Ele ser o nosso pastor, que nós vamos passar mesmo. Porque os servos de Deus, eles são provados por Deus e aprovados, eu creio também. Eu não sei qual é a situação que você está aqui essa noite. Estamos chegando ao final do ano, os últimos dias. Brevemente esse ano de 2025 tão difícil vai se acabar. Não sei qual vale que você está passando ainda. Muitos estão em vales, poucos estão nos morros. Muitos de nós estamos em vale, enfrentando vale, sorrindo, caindo aqui, levantando ali, muitas das vezes rindo da própria situação, mas não deixa de passar por vales. Mas eu creio que mesmo em meio a essa situação difícil, nós temos dito para o Senhor: ainda que eu passe por tudo isso, eu não temo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Não é que eu não tenha medo de viver essa situação, eu tenho medo sim, mas mesmo temendo, eu sei que o Senhor está comigo. Essa é a nossa segurança, que o Senhor é o meu pastor, Ele não vai largar da minha mão no momento que eu mais preciso dEle. Porque podem todos me largar, me abandonar, meus filhos, meu esposo, minha esposa, meu marido, seja quem for, mas o Senhor, mesmo no momento de adversidade, no pior momento da minha vida, Ele não vai largar da minha mão. Todo mundo pode me abandonar. As pessoas abandonaram a Jó, fedorento, cheio de chagas. A própria esposa disse para ele: abandona, senão Deus morre. Porque ela olhava para ele e não via mais uma situação, não via como uma mudança de vida, nem um milagre. Mas mesmo assim ele enfrentou aquele vale de sombra de morte ao lado do Senhor. Não deixe que essa dor que você está vivendo venha lhe separar de Deus. Que essa dor venha a ser escada para você se achegar mais ao Senhor. Às vezes o cristão está vivendo a vida um momento muito bom, e no momento bom dificilmente a gente se lembra de Deus. Olha a diferença: quando a gente, cristão, eu começo por mim, está vivendo um momento bom, a gente não lembra de glorificar a Deus. Muito difícil, poucos lembram. Poucos agradecem de manhã porque abertam os seus olhos pelo seu fôlego de vida. Alguns até murmuram e dizem: mas que bênção eu vou contar. Olha que bênção você vai contar. Você está vivo. Você não está respirando por um aparelho mecânico. Você não está em cima de uma cama de hospital. Você não está com suas pernas debilitadas ou precisando de uma perna mecânica para andar ou de um braço mecânico. Você está vivo, você está bem. Você tem condições e capacidade para mudar a sua vida sempre você colocando a sua fé em ação no Senhor Jesus. Mas aí quando o cristão está vivendo um momento difícil, aí ele se volta para Deus. É mais fácil. É mais fácil uma pessoa se converter dentro de um velório do que numa festa. Porque no velório está vendo lá o fim da vida, o que é que vai acontecer no seu futuro. Mas numa festa, todo mundo está alegre, o coração está feliz, contente. E Deus muitas vezes está bem distante. Mas num momento difícil, num momento da adversidade, eu não vim trazer nessa noite uma mensagem de tristeza para a igreja, mas eu vim trazer para a igreja para que a gente venha acordar que mesmo que nós venhamos a viver amanhã, eu não sei se eu vou passar um vale, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar amanhã. E se você passar por Deus, vai deixar de ser Senhor na sua vida, ou Ele vai permanecer sendo Senhor na sua vida. Não deixe que o vale, que a sombra, que a dor, que o seu orgulho, a soberba, a inveja, o ódio, o rancor te separe do Senhor. Irmãos, mas a inveja, tem tanto crente invejoso, não é para ter, mas tem, porque todo aquele que conhece a Cristo, ele é nova criatura, e uma nova criatura não
ter lugar no seu coração para inveja, para ódio. Mas infelizmente é o que mais nós vemos: ódio, rancor, inveja. A gente faz tantas coisas que não agradam a Deus. E Deus é tão misericordioso que quando nós estamos sofrendo, Ele vem ao nosso favor. O Espírito Santo de Deus é tão bom, tão maravilhoso, que mesmo eu sem merecer, eu ainda posso sentir a sua presença. Mesmo esse templo estando sujo, cheio de lama, o Senhor ainda tem misericórdia de mim. Mas muitas das vezes eu, como pessoa, gosto tanto da misericórdia do Senhor, mas não quero ter misericórdia do meu irmão quando ele pega contra mim. Por que nós somos tão desobedientes a Deus? Por que a igreja do Senhor não consegue entender que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é tudo, que nós não somos nada sem a misericórdia dEle? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consola. Prepare uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça e meu braço transborda no meio da luta, da adversidade, da perseguição. Você diz: Deus, prepare uma mesa diante dos meus inimigos, mas vamos embora assim: Deus, mata os meus inimigos. Davi, ele disse: prepare uma mesa. Mesa é lugar de banquete. Olha a diferença. Davi foi um dos homens mais vencedores da Bíblia, porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Não era porque ele era perfeito, não, mas ele tinha um coração quebrantado. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? Várias vezes. Mas Davi não retribuiu a Saul com a morte. Davi não tocou na vida de Saul em momento algum, porque Davi tinha no coração dele a certeza que Saul era ungido de Deus. E ungido de Deus ninguém toca, por mais que ande em desobediência. Sempre tem aquela pessoa que tenta pisar no meio do teu pé, tenta te provocar, tenta provocar ira no seu coração. Mas olha o que foi que Davi falou: prepare uma mesa perante os meus adversários, perante aqueles que me perseguem. Prepare a mesa. Eu quero mesa posta, do bom e do melhor. Aleluia. Não é só para mim, mas para meus inimigos também, para aqueles que me odeiam. Senhor, prepare a mesa. Louvado seja Deus. Unja a minha cabeça com óleo, me capacite, para que meu cálice venha transbordar com unção, de amor, de paz. Você tem tido amor na sua vida, você tem tido paz para a sua família, para aqueles que te perseguem. Tem gente que fica igual cachorro doido, procurando briga, procurando contenda. E muitas das vezes, quando a gente tem quando nós estamos no Espírito Santo, a gente nem liga, a pessoa está lá aqui feito doido, igual cachorro louco, rosnando, babando, e você não está nem aí. Porque sobre você tem quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda tem uma promessa: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. É você andando e a bondade indo atrás de você. É você andando e a misericórdia de Deus com você. Não precisa correr atrás da bondade. Quando você cumpre, quando você está na presença do Senhor, e sabendo e tendo certeza que Ele é o seu pastor, a bondade e a misericórdia andam lado a lado com você. Você não precisa correr atrás de bênção, a bênção vai vir sobre você. A gente não tem entendido isso, nós não precisamos correr atrás de bênção, de vitória. Nós precisamos correr atrás do dono da bênção. Nós precisamos ter nossa vida em conformidade com o dono da bênção. Porque quando estiver alinhado com o dono da bênção, a bênção e a vitória vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Essa é uma promessa do Senhor e Ele não faz. Louvado seja Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aonde você está comendo o seu capim como ovelha? Do que você tem se alimentado? Que tipo de alimento você tem ingerido na sua vida espiritual? Qual tipo de alimento você tem ingerido por esses dias?
Como anda a tua vida espiritual? O teu estômago espiritual? É isso, pastor? É. Porque quando você come uma comida ruim, o estômago dói. Assim é no espírito. Quando a pessoa engole qualquer tipo de comida, ela passa a mão no espiritual, ela fica fraca, desanimada, fica doente. Por isso tem muitos fracos e doentes e muito que dormem, porque está ingerindo comida que não é de Deus, não é a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui em ritmo de profecias, porque a maior profeta, principalmente hoje nos dias, nos últimos dias, é a palavra de Deus. É difícil acreditar em profecia nesses últimos dias. Nós temos que ter vigilância. Ainda mais nesse meio de podridão que nós estamos vendo aí. Outro dia eu ri muito, mas ao mesmo tempo que a gente ri, a gente fica triste. Porque o que está acontecendo no meio do povo que se diz cristão, está sendo uma aberração tão grande que a gente chega a ter vergonha. Uma igreja evangélica, não é só uma, eu já vi várias. Parece mais um centro de macumba. O povo dizendo que está cheio do Espírito, e é dando passo, e é mão para trás, mão para frente. Eu não vejo Espírito disso, que se veste com roupão, é roupa branca, é roupa vermelha, é roupa amarela, mano, isso é coisa de macumba. Aí ele responda, quem está no meio daquele povo, não tem comido uma comida pastos verdejando, ou está comendo coisa estragada? Capim seco, lama. Sai dali, irmão, pior do que entrou. Pode prestar atenção que a vida daquelas pessoas são mais de tribulação. Porque não tem o conhecimento da palavra, porque liberta a palavra, meu irmão. Como é que já se viu um pastor soltar um punho e dizer que o povo é santo? Como eu vi esses dias na confusão, É que tem algum santo. Pastor, você chega lá doente, o pastor bota um santo na cara da pessoa e sai voando. E ali é algum ungido. Agora me responda, existe isso na palavra de Deus? Onde é que eu vejo aqui um ungido? Não tem. Davi diz, unja minha cabeça. Amor de Deus. Aí você chega atribulado, a pessoa chega atribulada, sem conhecimento da palavra, vem todo cheio de carrapicho, entra numa igreja dessa, come o capim seco, come lama, come as bolotas do inferno, sai pior que entrou. Aí diz assim, eu fui ali na igreja, minha vida piorou, saí de lá cheio de perturbado. É cheio de cama, essa é a verdade, cheio de cama, porque uma igreja dessa não tem Deus. Aí vem umas mulheres lá com os roupão lá, grandão, azul, vermelho, rosa, tudo que é cor, dando passos, parece mais aquela mulher lá que fica rodando lá, no outro lado. Como é que uma pessoa dessa vai estar no pasto verdejando, irmãos? Por que nós erramos tanto? Porque a gente não tem conhecimento da palavra, porque a gente precisa conhecer, a coisa está apertando, estamos nos últimos dias, as pessoas estão oferecendo lama, não é mais capim verde, é lama. Então o povo comer, o povo vai iludir, está comendo qualquer coisa. Desse jeito. E engorda, viu? Isso engorda. Você vê uns cabras aí, umas cabritas aí tudo gorda, mas não é da noção de Deus, não é coisa de porcaria mesmo. Só abre a boca para falar bobagem. Ah, porque meu cabelo é ungido. Quem tocar no meu cabelo, depois tudo que vai sair. Onde é que eu encontro isso na Bíblia, irmão? Onde é que existe isso na Bíblia? Que existe cabelo ungido que vai expulsar demônio? Demônio só sai no nome de Jesus. É muita aberração que a gente está vendo. É muita aberração. Nós precisamos entender. O Senhor, Davi disse, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Aleluia. Por amor do seu nome, ainda que eu ande. Agora me responde, como é que uma pessoa dessa que está no vale de sombra de morte vai comer capim cheio de lama, capim vai seco, sem futuro? Como é que essa pessoa vai sobreviver? Como é que essa pessoa vai ter Deus ao seu lado? Se onde ela está não tem Deus. Ah, mas Deus está em todo lugar. Me responda aqui, onde é que existe isso que Deus está em todo lugar? Ah, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele é, mas Ele não está em todo lugar, não. A palavra de Deus vai nos dizer, o próprio Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Como é que um lugar que diz que é de Deus, que professa, que leva a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus, eu estou dizendo assim, carrega. Eu estou dizendo que leva
debaixo do braço. Mas chega lá, é uma marmota. Uns crentes rodando para lá, outros rodando para cá. Então nada contra quem roda. Mas tem que ter vigilância, tem que ter sabedoria, saber se aquela rodada ali é de Deus ou não é, porque hoje é nossa graça. Certa feita eu estava numa igreja. Hoje em dia eu sou mais tranquila. Eu estava na igreja, eu passei algum tempo nessa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, o pastor ele expulsava demônio assim. Sai em nome de Jesus. Irmão, quando eu vi isso, eu disse, como é que pode uma coisa dessa? Eu nunca vi esse negócio, sai com a biblada na cabeça. Eu disse, mas pastor, não é assim não. Eu venho da igreja que é de libertação, que trabalha esse lado da libertação. Toda igreja tem que ter libertação, porque a libertação vem de Jesus. Hoje eu entendo isso. Mas com biblada na cabeça, não sai. E a coisa era feia naquele lugar. Depois chegou uma irmã lá com o cabelo por aqui, o pastor disse para ela que o cabelo era ungido. Aí um camarada se manifestou, aí o pastor disse, passa o seu cabelo. Agora me responda, me pergunte, o capeta saiu? Saiu não, irmãos. É no nome de Jesus. Não vamos confundir as coisas de Deus. Nem o cabelo de Sansão saiu, imagina, né? Meu Deus, é forte. É meninice e também tem demônio no meio. Muito demônio. E o demônio gosta disso, né? Não conhece a palavra aí, começa o engodo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outra coisa que as pessoas se enganam. Ah, mas o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Nós profetizamos que nada vai faltar. Mas pode faltar o feijão, pode. Na vida do cristão pode faltar o arroz, pode faltar a saúde. Aí porque se faltar, porque não é de Deus, não vai ficar isso na Bíblia. Não lembro agora o livro, fugiu da memória, eu sou péssima. Mas a Bíblia nos declara, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Você não vê os cristãos do passado, como Paulo, Pedro, vivendo em ricas abundâncias, em carros do ano, luxuoso. E todos eles eram homens de Deus. Botava a mão lá no camarada, só a sombra de peito já curava. Você não vê isso hoje. Eles não deixaram de ser homens e mulheres de Deus naquela época, não. Mas nenhum deles viveu em riqueza. Nenhum. A Bíblia não fala que Pedro era rico. Paulo abandonou o que tinha por amor a Cristo. Aí as pessoas confundem, não, quem é cristão tem que andar, cristão abençoado tem que andar no carro do ano, tem que ter casa do ano, a gente quer, louvado seja Deus. Mas se eu não tiver a casa que eu tenho, glória a Deus, aleluia. Se aqui na terra não tiver a casa que eu almejo, lá no céu tem uma pronta. Isso eu garanto em nome de Jesus. E você também tem, todos nós temos, porque vamos morar com Jesus. Não tem para que a gente ficar perturbado com essas coisas. O importante é que Jesus seja o meu e o seu pastor. E que no momento da adversidade aprenda a chamar por ele. Antes da adversidade vir, quando ela vir, não solte da mão de Jesus. Faça como um salmista. Ainda que eu ande pelo vale de sombra, de morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo que você chegue à beira da morte, como muitos cristãos do passado, hoje em dia não tem mais isso, pelo menos aqui no Brasil não, que tiveram armas colocadas na sua cabeça para abandonar Cristo, que foram forçados a queimar a Bíblia, se fosse o caso, chegaram às últimas consequências, mas não abandonaram Cristo. Da mesma forma somos nós. Mesmo que aconteça algo inevitável, algo triste no meio com você, porque nós não sabemos o dia da manhã, mas saiba que o Senhor está com você, conosco. A certeza que nós temos é que Ele está conosco. Mesmo que nós venhamos a andar em vales difíceis, de sombra, de morte, de dor, de desespero, de angústia, louvado seja Deus. Saibamos que o Senhor está conosco. Não solte a mão de Jesus, do Senhor Jesus. Isso é mais importante. Esteja debaixo do cuidado de Deus.
A igreja do Senhor precisa entender que nós estamos e temos que viver debaixo do cuidado de Deus. Quando Davi falou para o Senhor, unja a minha cabeça com óleo, meu caso se transborda, ele estava se entregando ao cuidado de Deus, sendo preparado pelo Senhor para lutar aquela guerra, para enfrentar aquela luta, mas debaixo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e você vai descansar mesmo no vale. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa linda oportunidade. Que Deus abençoe a igreja. E lembre-se que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas o que é que pode nos faltar? Só não pode nos faltar a presença do Senhor, mas as outras coisas Ele acrescenta. Que Deus abençoe. Eu passo o trabalho para a nossa missionária, não? Nossa bispa, aquela dama, senhora de vermelho. É o pastor de vermelho.